Que Deus abençoe vocês aí ricamente, tá bom? Amém, obrigada. Bom dia, gente, tudo bem? Então, tá bom, é um prazer estar aqui com vocês hoje, tá? Espero que a gente possa passar um pouco também do nosso conhecimento, para todas vocês poderem aprender um pouquinho com a gente, também tirar todas as dúvidas possíveis, mas a ideia hoje é a gente passar para vocês aquilo que a gente espera que na alimentação vocês possam seguir para o resto da vida, e espero que seja uma bênção. Então, para hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação saudável, mas antes de começar, pode trocar o slide, amor? Eu vou começar me apresentando, a Pri também vai falar um pouquinho dela, tá? Para quem não me conhece, eu sou Renata, já venho aqui na igreja há muito tempo, eu sou formada há 9 anos como nutricionista, trabalho no hospital particular, já atendo também em particular alguns pacientes, e eu falo que a nutrição é a paixão da minha vida, eu amo muito falar sobre esse assunto. Se não fosse em palestra, fosse qualquer outro momento, eu adoraria falar sobre isso em qualquer outra situação, tá? Então, quando alguém quiser falar comigo sobre alimentação, pode me chamar que eu vou falar tranquilamente. Sou pós-graduada também pelo Instituto do Albert Einstein. Lá no hospital onde a gente trabalha, a gente atende diversos pacientes, tanto pediatria, mais adulto, idoso, mulheres. Então, todas as áreas possíveis, tá? Pri quer falar também? Eu sou Priscila, bom dia. Eu também sou formada em nutrição, eu tenho um pouco menos de tempo, tenho 7 anos. Eu tenho como formação base a nutrição na ortomolecular, né, que é os nutrientes em prol da vida, né, em prol da saúde. E também trabalho em um hospital particular, junto com a Rê. Atualmente eu tomo conta de uma UTI pequena, de 30 leitos, mas atendo também particular. E estou aqui à disposição de vocês para tirar mais dúvidas, depois também no final. Vamos lá começar, então? Eu começo falando, tá? Eu acho que não tem como a gente falar de alimentação saudável sem falar e trazer alguns números para vocês. Eu vou iniciar falando sobre o índice de obesidade no Brasil, tá? Pode mudar. Então, o que eu trago para vocês? Que de 2013 a 2019... teve uma pesquisa, né? E ela trouxe para a gente que nós, da população, dobramos o índice de obesidade. A gente iniciou com 14% e, em 2019, a gente finalizou com 30% de obesidade no Brasil, tá? Então, é um número bem significativo, com um aumento bem significativo. E aí, nesse meio tempo, veio a pandemia, né? Que aí, com a pandemia, cada mulher tem em torno de... A população brasileira ela aumentou, mas cada mulher ela ganhou em torno de 6,5 quilos, né? E isso daí é muito ruim, porque interfere em muito na saúde, né? A gente ficou mais em casa, tem a mulher que tem a criança, que tem mais gente dentro de casa. E o que a gente fez na pandemia, né? A gente comeu, porque não podia sair, ficava o dia inteiro sentada e a gente comia, infelizmente. E aí, para fazer o tempo, fazia um bolo, fazia um doce, fazia um salgado, e com isso a gente só foi aumentando de peso, né? E caso a gente não cuide, a gente tem uma federação, né, que cuida da obesidade mundialmente, e ela mostra que até 2030 a gente vai chegar, em média, a 33% de mulheres obesas no Brasil. Então, assim, é praticamente metade da população feminina em obesidade. E a gente fala de obesidade, não é só estar acima do peso, né? A obesidade vai muito além, porque ela interfere na nossa saúde. E interfere de diversas formas. Pode passar. Então, agora eu vou trazer para vocês um pouco da obesidade e sobre a interferência na saúde da mulher. Então, como coadjuvante, né, principal da obesidade, a gente tem as doenças de alto risco cardiovascular, que é a hipertensão, que é a diabetes, né? Então, a gente também aumenta muito a predisposição ao câncer. E na mulher, o câncer é o câncer coloretal, o câncer de útero, o câncer de mama, né? Então, esses são os que mais prevalecem, né? Quando a gente tem um risco maior de obesidade, porque quando a gente está mais acima do peso, o nosso corpo ele deixa de produzir algumas células do bem
E aí a gente tem uma multiplicação de células do mal, né? Que são as células que trazem malefícios à saúde. Então, a gente tem maior predisposição à artrite, à artrose, porque eu estou mais acima do peso, eu começo a sentir mais aquela dorzinha no joelho, né? Atrapalha o nosso sono, e atrapalhando o nosso sono, eu não tenho tanta produção de hormônio, que são hormônios essenciais, que são produzidos à noite, né? Quando a gente está dormindo. Então, a gente fica mais cansada, a libido diminui, né? Não tem vontade de fazer atividade física, aumenta a vontade de comer doces, que aí a gente volta na primeira parte, que é a parte da diabetes, né? Então, tem maior risco de depressão, né? Então, a autoestima vai lá embaixo, né? Porque a gente coloca uma roupa, às vezes a gente coloca 60 roupas, nenhuma fica boa. Aí vai lá, bota a primeira que, vai com essa mesma, que essa daqui ficou melhor, né? É a que está cobrindo mais. Então, tudo isso, né, interfere muito na nossa autoestima, a gente fica mais ansioso, né? Então, acaba interferindo dessa forma. Pode passar, amor, por favor. E aí, com tudo isso que a Pri falou, não só esses itens todos que ela falou, mas uma série de doenças, não só no corpo, mas psicossomáticas mesmo, ansiedade, depressão, que vem somando com tudo isso, né? Então, é uma coisa que tem que ter atenção, não só a alimentação, mas a saúde em si, de uma forma geral. E aí eu trouxe um dado para vocês, que é um dado recente, de uma pesquisa que falou o quanto de mulheres que procuraram uma unidade de saúde ou uma interferência para fazer algum exame para descobrir como que está a saúde hoje em dia. E aí, na pandemia, perceberam que 62% das mulheres não procuravam praticamente nenhum exame para ser feito, deixaram passar, e a gente entende que estava todo mundo fechadinho, não podia sair, mas agora está todo mundo podendo, né, voltar às atividades. 59% disseram que estavam aguardando a pandemia passar, mas passou a pandemia e ainda não procuraram. E 43% das brasileiras não fazem nenhum tipo de exame ginecológico. E aí eu chamo atenção para isso porque é uma coisa bem importante para a nossa saúde. Lá no hospital onde a gente trabalha, a gente percebe que muitas mulheres conseguem diagnosticar diversos tipos de problema quando, de fato, vão atrás para verificar se está tudo bem com os exames de sangue, com os outros exames de rotina. E muitas que descobrem alguns problemas de saúde no início têm maiores chances do tratamento, não só durante o tratamento, de uma cura, né? E de você conseguir algo mais bem-sucedido. Então, é uma atenção que a gente tem que ter, não só nós mulheres, mas todas nós, tá? Toda a população brasileira. A gente precisa, sim, ir atrás de cuidar da nossa saúde. E tem muitas mulheres que falam que não gostam de procurar a unidade de saúde porque acha que não quer caçar problema. A minha mãe geralmente fala isso, tá? Ela fala, eu não vou no médico porque eu não vou caçar problema. Mas não é caçar problema, é você ir, de fato, resolver e ver se no seu estado como um todo tem algo ali que o médico vai perceber num exame, vai diagnosticar algo. Ele não vai falar nada que não esteja marcando. Então, é algo que a gente tem que ter muita atenção, tá? E aí, eu quero começar, depois que a gente falou de tudo isso, que é um alerta que a gente tem que ter para a nossa saúde, iniciar perguntando assim, quanto de sal que a gente consome? E por que eu falo do sal? Tem dois fatores que a gente considera que está muito elevado na população brasileira e na saúde das mulheres. O consumo de sal e o consumo de açúcar. Gente, se vocês pararem para ver o tanto que a gente come de sal e o tanto que a gente introduz de açúcar no nosso corpo, é gritante, é assim, assustador. Eu falo que quando a gente mostra e a pessoa fala, eu comi tudo isso, fala, você comeu tudo isso. A gente perde a noção e muitas vezes a gente não sabe. A gente não sabe o quanto que o nosso corpo necessita. Cada uma aqui tem uma necessidade. Mas existe um órgão de saúde que identifica que um nível X de idade precisa de tanto sal. Tanto isso nas crianças, no adulto, no idoso. Tanto que cada um tem uma faixa etária diferente. Mas se a gente parasse para ver o tanto que a gente consome, eu tenho certeza que todas nós aqui ficaríamos assustadas. E aí teve essa pesquisa que falou, não, vamos mostrar o tanto que a população brasileira está consumindo e o tanto que deveria consumir. E aí vocês vão ver que esses 12% é o tanto que a gente está consumindo hoje.
5% não, 12 gramas. 5 gramas é o que a gente deveria consumir de sal, tá? Para quem tem hipertensão, são 2 gramas por dia, tá? Que é a recomendação diária. Gente, 2 gramas não é nada. Você faz isso aqui, já é 2 gramas. Então, assim, a gente perde a noção achando que o que a gente consome no dia é o correto, mas não necessariamente é, né? Então, 5 gramas, se você parar para pensar, sabe aqueles sachês que tem você vai no restaurante, eles te dão um sachê de sal. Um sachê tem de 0,8 miligramas a 1 graminha, né, de sal. Se você usar 5 dessa no dia, é a sua recomendação. Aí, fora o que você consome na sua comida que você faz, ou fora o que você consome com alimentos que são industrializados. Porque alimentos industrializados que tem de sódio e sal, gente, não tá para contar, tá? Porque o alimento tem que estar armazenado lá de alguma forma. E o que conserva esse alimento não é só conservante, o sal é um conservante. Então, a gente tem que ter um alerta muito grande para isso. Tem várias estratégias, né, Pri, que a gente usa lá no hospital para os pacientes não atingirem essa quantidade exorbitante. Então, o que a gente fala muito dos temperos, né, Pri, natural. Tempero natural, erva seca, né, adicionar mais alho, cebola na comida e deixar de usar aqueles sachêzinhos prontos que a gente compra no mercado, né, que é muito conhecido, né, pela praticidade, mas gera muitos danos, né? Porque a quantidade que tem de sal ali, de sódio, né, é muito alta. Então, às vezes, a gente usa um sachêzinho daquele para fazer o feijão, um para fazer a carne, e ainda coloca o sal na salada, e mais o sal do arroz. Então, olha o tanto de sal, de sódio que a gente já não usou no dia, né? Então, na feira tem Na feira tem os temperinhos secos, né, as ervas secas. A gente pode fazer, eu sei que São Paulo é meio caótico para isso, mas fazer uma mini hortinha dentro de casa com alguns temperos naturais que seja de maior agrado para que a gente consiga adicionar na comida para dar sabor e diminuir um pouquinho mais esse consumo desses alimentos ricos em sódio. Então, meninas, isso é uma coisa bem importante, tá? Que a gente tem que salientar na nossa alimentação. Porque tem muita gente também que aumenta muito o consumo de sódio e sal e a gente a mulher já tem o corpo mesmo esquematizado para ter muita retenção de líquido, tá? A mulher, diferentemente do homem, tem muito mais retenção do que o homem. A gente percebe nos pés, quando acaba de trabalhar o dia inteiro, o pé fica inchado, o narizinho, aqui do lado, no flanco, fica tudo muito inchado. Então, o sódio ele não vai contribuir, tá? Tem muita gente que tem o paladar salgado e tem pessoas, tanto para o sal quanto para o açúcar, que falam para nós, né, como profissionais, que não consegue tirar o sal da alimentação e não consegue tirar o açúcar. Só que a pessoa já introduziu isso de uma forma tão profunda que realmente é uma coisa muito difícil. Só que a gente tem que aprender a adaptar o nosso paladar. O nosso paladar, a nossa papila gustativa, ela é muito adaptável. A gente consegue mudar a nossa aceitação com o passar do tempo. Isso para todas as fases da vida, tá? E se a gente começa desde criança a comer uma alimentação com muito sódio, você pode ter certeza que na fase adulta, na fase já idosa, essa pessoa já vai ter o paladar muito mais aguçado para o sal e qualquer alimento ela não vai aceitar. É por isso que quando na fase bebezinha a gente fala, não introduz o sal até 2, 3 anos, deixa para começar depois, porque senão aquele paladar ele vai viciar, a mente vai pedir, você vai recorrer àqueles alimentos automaticamente, de uma forma muito inevitável. Então, é algo que a gente tem que diminuir isso progressivamente. E quando a gente vê esse dado de 12 gramas, isso é uma coisa que chama muito atenção, porque se a gente não parar agora, isso daí vai virar 12, vai virar 24 e vai embora, gente. Isso vai virar de uma forma muito agravante e as doenças que a Pri comentou vai se dobrar, Sim, né? Com certeza. E falando sobre o açúcar, que não é um dado que a gente trouxe, mas é um dado muito recente, saiu um estudo, né, que foi feito fora do Brasil, que o açúcar, né, todo o açúcar que a gente consome, ele entra na nossa célula como se fosse uma droga ilícita. E ele causa realmente uma dependência, um vício. Então, eles acabaram estudando algumas pessoas que utilizavam drogas ilícitas, né, e colocaram com as pessoas que têm um alto consumo de açúcar.
eles conseguiram ver que o açúcar dentro da célula ele acaba agindo da mesma forma como em excesso, né? Quanto o consumo em excesso. Por isso que normalmente a gente recomenda que as crianças menores de 2 anos não consumam açúcar, que a gente não introduza o sal, né, na vida deles por enquanto. Por quê? Porque realmente a gente já está criando o nosso filho, né, induzindo ao erro. Não é que não pode consumir um doce, mas é que é a primeira fase dele, é a fase que ele está adaptando. Eu acho que se minha mãe, boleira, né, que a minha mãe é boleira, não tivesse me dado doce quando eu era criança, eu não ia ser uma formiga que eu sou hoje. Então, assim, é difícil. A gente vai fazendo estratégias. Por exemplo, eu só tomava café com açúcar. Hoje eu já não tomo mais. Não uso nem adoçante. Então, são estratégias que a gente vai criando. Porque se eu quero comer, por exemplo, a minha fatiazinha de bolo, não tem por que eu adicionar o açúcar no café, porque são 2 doces. E aí eu estou elevando mais ainda o açúcar que vai estar ali biodisponível para me deixar feliz, né? Para ativar minhas células e ativar a serotonina e fazer toda aquela felicidade que a gente tem quando come um docinho, né? E tem muita gente que tem dúvida também em relação ao que tipo de açúcar usar. Isso é uma das perguntas. Eu falei, eu já vou falar, eu tenho certeza que elas vão perguntar. Eu tenho certeza absoluta. É uma das perguntas que o pessoal mais faz. Tá bom, eu não vou usar o açúcar refinado, que é o açúcar branco. Mas e os outros açúcares? Eu posso usar? Vai ter o mesmo efeito dentro do meu corpo? E a resposta é, vai, gente, vai ter o mesmo efeito dentro do corpo, tá? A diferença do açúcar refinado, o branco, é que ele vai tirando algumas propriedades, tá? Então, conforme a indústria for passando, ele pega a cana, vai moer, ele vai tirar, vai processar, e todos os processos, até ele ficar branquinho, é porque ele vai te retirando as vitaminas, os minerais daquela cana. Então, a única diferença é essa. Claro que, para uma pessoa que está fazendo uma progressão, a gente sim recomenda. Sai do açúcar branco, começa com mascavo, depois vai para um demerara, até você conseguir até tirar. Então, a ideia é tirar todo o açúcar do que for possível. Claro que a gente não vai tirar 100%, porque a recomendação é 25 gramas. Então, a gente pode usar 25 gramas por dia. Só que a ideia é diminuindo o que o nosso corpo está usando como excesso, que está me causando uma toxicidade no meu corpo, que está me inflamando todos os meus outros órgãos. Então, a gente vai diminuir isso de uma forma muito progressiva. Então, começa do branquinho e vai trocando. Mas todos eles têm a mesma função, eles vão para o mesmo canal, eles vão entrar no sangue da mesma forma, o pico de glicemia vai do mesmo jeito, tá bom? Essa é mais ou menos a ideia. É isso mesmo. Isso também vale para o adoçante, né? A gente tem até existem adoçantes naturais, mas eles acabam também fazendo a mesma função dentro do nosso corpo, que é ativar a serotonina, né? Que é a felicidade que a gente tem quando come um docinho. Então, atinge um pouco menos, porque diminui para elevar o pico da glicemia, né, da glicose no sangue, mas ele também age da mesma forma no sentido do vício, né, de trazer esse prazer que toda hora eu preciso comer um docinho para poder me sentir satisfeita, me sentir feliz. E, às vezes, a gente até usa como uma forma de ganhos, né? Ai, eu tô chateada, eu posso comer um doce. Eu tô feliz, eu posso comer um doce. Eu tô na rua, ai, não sei, vou comer um docinho que vai me tirar a fome. Então, a gente precisa também usar outras estratégias, né? Isso é muito do que a Pri falou, do estudo que mostrou que ele se torna algo viciante. Então, às vezes, você incondicionalmente você pensa que você precisa, mas é o seu corpo mesmo dizendo aquela droguinha, eu preciso desse açúcar, eu preciso. Então, você sabe que você vai encontrar dentro do açúcar. Então, a sua mente vai trabalhar para que você pense nisso. E quando você começa a deixar esse vício do açúcar, chega uma fase que você mesmo para e pensa, como que eu conseguia comer tanta coisa antes? É mais ou menos dessa forma. A nossa mente, ela nos engana demais, gente, demais. É uma coisa que a gente tem que ir trabalhando ao longo da vida mesmo, com relação à nossa alimentação. Isso, pode mudar. Pode ir, irmão. Então, agora que a gente já falou tudo isso, agora a gente vai trazer a parte boa, né? A gente vai falar um pouquinho dos nutrientes que são essenciais para a mulher, tá? No sentido de retenção de líquido, e aí a gente vai destrinchar um pouquinho para vocês. O primeiro, ele é o essencial para todo mundo, a água. Muita gente tem dificuldade de tomar água, mas esquece o benefício que a água tem no nosso corpo.
Eu estava conversando ali com a Rê agora, e ela trouxe um dado muito importante, que eu tinha até esquecido de retrazer ele para vocês. 70% do nosso corpo, ele é de água, né? Como é que você falou? Que fica... Eu estava comentando com ela que o nosso corpo ele é tão importante em relação à água que a gente precisa ingerir, que um ser humano ele consegue ficar 40 dias sem se alimentar, no máximo ali, 40 é muito, tá? Que já estou fazendo a referência de Jesus, desculpa, Senhor. Quando já foi Jesus que ficou, mas ele conseguiria ficar 20 dias sem se alimentar e ter nenhum impacto, vai sobreviver. Mas se você ficar 3 dias sem tomar ingestão hídrica, sem tomar água, 3, 4 dias, o seu corpo ele já vai entrar numa decadência onde você pode entrar em falência múltipla dos órgãos e você realmente pode ir a óbito. Então, a água ela é essencialmente importante dentro do nosso organismo. Muito. E na mulher, principalmente, né? Porque nós temos muita tendência à retenção de líquidos. E como que a gente vai tirar essa retenção de líquidos? Já falando um pouquinho, a gente já falou de evitar um pouco o sal, né, que ele acaba estimulando, e também no consumo da água. A gente precisa beber água, nós precisamos de água para conseguir fazer o xixi e essa retenção ir embora. É bem o básico. E hidratar também, né? A gente tem órgãos que dependem 100% do líquido. O rim, por exemplo. O rim, ele depende da água. Não é a água que está no suco, não é a água que está no refrigerante, é a água. Então, uma estratégia muito boa, quando a gente não consegue, né, tomar a água, é fazer as águas aromatizadas. Eu tenho dia que eu tenho muita dificuldade, às vezes, de beber água, eu confesso. A Renata fica até brincando comigo que minha água, às vezes, está rosa. Por que minha água está rosa? Porque eu coloco o sachêzinho de chá. Eu pego um chá que eu gosto, eu coloco o sachêzinho dentro e ali eu estou bebendo a água, né? Gente, mas é verdade. Todo dia ela me chega no serviço com uma garrafa toda rosa. Eu falo, Priscila, que garrafa rosa é essa? É o meu chá. Eu coloco o meu sachêzinho de chá lá dentro, na água gelada, e aí eu vou conseguindo tomar. Acabou ali, aí eu encho só de água, e aí eu já adaptei ao meu corpo que ele vai precisar daquele líquido no resto do dia. Então, aí já fica mais fácil para eu conseguir tomar água no resto do dia e conseguir consumir em torno dos 2,5 litros, né? Um cálculo bem legal que dá para a gente fazer é a quantidade de água que a gente... Para saber qual a quantidade de água que a gente pode, né, deve consumir no dia. Lógico, para indivíduos saudáveis, que não tenham nenhuma patologia renal, cardíaca, né? A gente vai pegar o nosso peso e vai multiplicar por 30, né? Que é 30 ml de água. E aí a gente vai conseguir saber mais ou menos quanto de água a gente vai consumir. Para os pacientes que acabam tendo um pouquinho mais de disfunção renal, cardíaca, aí já é um outro cálculo, uma outra coisinha que a gente precisa ver à parte. Mas, para o indivíduo saudável, em geral, a gente pega o peso e multiplica por 30. Aí a gente vai conseguir saber mais ou menos quanto que a gente vai consumir de água por dia, tá? Outro nutriente muito importante para a saúde da mulher é o cálcio, né? A gente acha que o cálcio ele só está no leite. Tenho que tomar leite, tenho que comer queijo e iogurte para conseguir bater o cálcio, né? Para conseguir ter o cálcio no meu corpo. Não, não é assim. As folhas verdes escuras, elas também têm um alto teor de cálcio, né? Então, a gente consegue, colocando no almoço, no jantar, uma folhinha verde escura, o leite ou um queijo no café da manhã, um iogurte, a gente consegue atingir, né, a quantidade de cálcio estimada para a mulher. E por que o cálcio é importante? Mulher tem o maior índice de osteoporose, de artrite. E o cálcio é importante para isso. O homem até tem, mas na mulher é muito mais forte, né, essas doenças. Então, é importante que a gente consuma esse nutriente para que evite e também para prevenção, né? Outro nutriente muito importante é a fibra. Eu até vou brincar com vocês. Quem aqui não tem problema de ir ao banheiro, de fazer o 2? Não tem? A maioria tem. Ou não tem? Tem. Por que a gente tem? O intestino da mulher ele já é mais paradinho, porque a gente tem o útero, que também ele requer muito do nosso corpo, e com isso ele faz o nosso intestino ficar mais parado,
né? Se a gente não consome a quantidade de fibras adequado, a quantidade de água adequada, o nosso intestino ele vai demorar, ele vai ficar paradinho. Eu não vou ter o peristaltismo, né? Eu não vou ter a formação do bolo fecal adequado e também eu não vou ter o movimento para que eu consiga ir ao banheiro. Então, a gente precisa da salada, a gente precisa da aveia, a gente precisa da fruta, né? Que é onde tem a fibra, para que a gente consiga ter um bolo fecal adequado e consiga ir ao banheiro diariamente. O ideal é que a gente vá diariamente ao banheiro, mas algumas pessoas conseguem ir um dia sim, um dia não, né? Outro fator também muito importante para o funcionamento do intestino é a atividade física, né? Nem que seja o básico. Vou caminhar 30 minutos. Já está ativando. Se a gente fica em repouso, o nosso intestino ele entende que ele tem que ficar parado. Não tem por que eu funcionar. Eu estou ficando parado, por que eu vou funcionar? Então, a gente precisa da atividade física e da alimentação adequada para que a gente consiga ter, né, a função intestinal regular. Outro nutriente importante é o ômega 3, né? Tem muitos estudos, alguns controversos, alguns mais a favor. Eu sou a favor, eu acho que é um nutriente essencial. Ele auxilia nas doenças cardiovasculares, ele previne doença cardíaca, né? Que a gente está tendo também um aumento muito grande. Ajuda na TPM, na menopausa. Ajuda a diminuir essa vontade do doce também, junto com a fibra, quando consumido em conjunto. Então, anti-inflamatório também, é anti-inflamatório, ajuda na retenção de líquidos, ajuda a desinflamar as nossas linfas, né? Que é onde a linfa, quando ela é ativada, ela é onde estimula para a retenção de líquido, para os líquidos do edema saírem, né? Por isso que normalmente a mulher gosta de fazer drenagem, né? Então ele ajuda nesse sentido também. Eu gosto de fazer drenagem. Pode passar. Amor. E aí, dando continuidade aqui o que a Pri está comentando, outro nutriente bem importante na saúde da mulher, gente, é a parte do potássio, tá? A gente encontra potássio em vários alimentos. Ele participa principalmente na questão não só de cãibra, que a gente conhece muito, né? Que a gente sempre fala da cãibrazinha, mas também na saúde cardiovascular, tá? Tem um ativador que a gente chama de sódio potássio. Bomba sódio potássio. Bomba sódio potássio que a gente utiliza. E tem muitos pacientes lá que têm a questão do sódio e do potássio muito desregular. Então, o potássio ele participa muito dessas atividades, ele é muito importante. E não só nas frutas, tá? Que a gente deixou ali alguns vegetais também. Tem gente que acha que só a banana tem, mas mamão tem bastante, abacate tem bastante. Então, tem bastante nutriente que a gente consegue extrair de vários alimentos. Na verdade, isso é para tudo. Um alimento ele consegue produzir para a gente vários tipos de minerais e vitaminas num só único alimento. Então, o potássio a gente encontra em vários também. Outro nutriente muito importante é a vitamina B12, tá? Para quem não sabe, a vitamina B12 a gente não produz no corpo, a gente não sintetiza, a gente tem que extrair de fora, tá? O nosso corpo ele não produz. Então, é um nutriente que é essencial e a gente precisa consumir. Por isso que a gente brinca bastante, fala que quem é vegetariano, que não come carne vermelha, frango, peixe, vai faltar B12? Não, porque também tem nos vegetais. Só que de uma forma, de uma atividade um pouco mais reduzida. Uma pessoa que consome a carne vermelha, frango, peixe, ovo, ela consegue atingir mais rápido do que uma pessoa que precisa com os vegetais. A gente fala que é um nutriente que é mais rico que um pouquinho que o outro. Vai conseguir? Consegue também, mas vai demorar um pouquinho mais. Ele vai precisar introduzir um pouco mais dessa alimentação mais assídua, comer bem certinho para não faltar. Mas é um fator muito importante para o funcionamento de vários órgãos nossos, né? Sim. E, por último, gente, a vitamina D, que é muito falada, muito comentada, todo mundo agora acha que precisa de vitamina D, mas realmente a gente percebe que tem muitos pacientes que vêm com a vitamina D muito reduzida, muito baixa. Tipo mas eu. isso... Ela estava brincando porque a gente foi ver os nossos níveis de vitamina D e eu sou muito mais branquinha e tenho mais vitamina D que ela, tá? Mas realmente tem muitos pacientes que vêm com a vitamina D muito reduzida. Não só pelo fato de não se expor ao sol, porque o sol ele vai ativar essa melanina nossa e vai ativar a vitamina D, ativar o sistema para que se transforme em vitamina D no nosso corpo. Mas a alimentação, principalmente, a gente percebe um déficit muito grande na parte da alimentação, não consome os alimentos adequados, a vitamina D cai lá para baixo. A vitamina D ela participa de diversos
hormônios dentro do nosso corpo para ativar outros hormônios, a tireoide, todos os outros fatores para que contribuem para o funcionamento. E aí a gente fica desregulado em diversos outros, mexe na questão hormonal e aí fica complicado. Então, a vitamina D é algo que a gente vai precisar sempre estar muito atentas, tá? Com esses fatores. Normalmente, quando a gente tem uma baixa de vitamina D, né, a gente fica mais cansadinho, percebe que não tem muita disposição, né? Realmente, a vitamina D, pode ter certeza, você vai fazer o exame junto com outros hormônios, mas ela vai estar lá, vai estar muito embaixo. E um fato importante é que hoje a gente tem usado muito protetor solar, né, para tudo. E infelizmente, tem diminuído a absorção da vitamina D, porque o protetor solar ele acaba bloqueando. Uma dica que eu dou é sempre pela manhã, quando possível, antes de passar o protetor solar, a gente pode pôr a mão assim para fora, ficar com o braço exposto. O dedinho, né? O dedinho. Ficar 10 minutinhos ali tomando aquele sol da manhã, que nem aquele sol forte, ele já ajuda a aumentar a vitamina D. Toma esse primeiro solzinho sem o protetor, aí depois vai e faz a rotina normal. Porque, infelizmente, o protetor ele ajuda de um lado, mas ele acaba atrapalhando do outro. Tá? Então, assim, é muito importante. Teve um estudo, acho que eu nem comentei com você, Pri. Teve um estudo que saiu que a vitamina D ela é melhor absorvida no período do meio-dia. E isso realmente aconteceu. Só que aí entra em contraste com o fato da gente ter que pegar o sol do meio-dia com aquele raio ultravioleta diretamente. Então, assim, é uma coisa que descompensa a outra. Ele é melhor no meio-dia porque ele está mais forte. Mas o que a Pri falou faz todo sentido e é verdade. A gente evita de pegar esse do sol do meio-dia, mas pega o da manhãzinha, uns 15 minutinhos antes de passar o protetor e evita mesmo para que não aconteça outras questões. Bebidas fortificadas são bebidas que contêm algumas vitaminas que você consegue encontrar. Ou você mesmo formula essa bebida que você vai fazer como se fosse uma vitamina, né, que daria para fazer. Ou você mesmo colocar alguns ingredientes juntos. Vai bater uma couve com abacaxi, com mamão. É uma bebida fortificada. Ela está um combo dentro de uma coisa só. Você encontra também no leite de soja. O leite de soja ele é um leite que ele é fortificado, né? E a soja também é de extrema importância para a mulher, para a menopausa. É um produto industrializado, TPM, né, Pri? Que dá sim. E aí a gente consegue encontrar no leite de soja. E aí, gente, depois que a gente falou de todos esses nutrientes aí que são essenciais, como que a gente consegue conciliar essa nossa alimentação dentro de uma rotina, que a rotina do dia a dia já não é muito fácil, né? Todo mundo aqui, eu tenho certeza que a rotina é bem complicada, a gente não tem tempo nem para respirar, e a gente nem tem filho, a gente brinca, a gente não tem nem filho, a gente não consegue nem respirar. Aí você imagina uma rotina de uma pessoa que trabalha, tem um filho, tem marido, ou tem um neto, tem um sobrinho que vai em casa, vai à noite, vai na academia, vai fazer alguma coisa. É uma rotina bem exacerbada. E aí a gente vai falar um pouquinho do que vocês conseguiriam fazer, umas dicas para alinhar isso daí, né, Pri? Aí a gente trouxe algumas dicas práticas, né, de início, de como que a gente vai no mercado fazer a compra. Muitas vezes a gente vai no mercado com aquela lista toda na cabeça. Eu tenho que pegar o arroz, tenho que pegar o feijão, tenho que pegar a cenoura e tenho que pegar a batata. Quando você chega no feijão, você já esquece da cenoura, da batata, já está na fila do chocolate e pegando pão francês para o lanche da tarde, né? Então, é muito importante. A gente precisa ir no mercado com a listinha pronta, a listinha na mão. Anota, abre a geladeira, abre o armário. O que é que eu estou realmente precisando? Eu estou precisando disso? Então, eu vou anotar. Às vezes, a gente não precisa e sai comprando. É aí onde a gente acaba errando, né? Outra coisa muito importante é ler o rótulo dos alimentos. A gente tem uma dificuldade muito grande, a gente não lê o rótulo. A gente só lê lá a primeira embalagem, a primeira parte da embalagem, né, que é a principal, que aí está falando que é o alimentos integral, sem glúten, sem lactose, sem nada, né? Mas aí a gente erra. Muitas vezes, um exemplo muito básico para a gente é do pão de forma. Vou mudar minha alimentação, vou comprar um pão de forma integral. Aí a gente pega para ler os ingredientes do pão de forma integral. Primeiro item, farinha de trigo. É integral? Não é integral. Porque a gente tem a farinha de trigo normal como primeiro item, né? E o que acontece? No rótulo, o primeiro item é sempre o que eu tenho mais dentro do alimento, né? Sempre que eu tenho mais ali dentro daquela preparação.
Então, a gente precisa ler rótulos. Quanto menos ingredientes, melhor é o alimento, né? Ele tem menos adições. É o famoso menos é mais. O menos é mais, é isso mesmo. Outra coisa muito importante, não pode fazer compras com fome. Sempre come antes de ir no mercado. A Renata é uma dessas. Ela vai no mercado, ela come antes. Gente, é verdade. Eu sempre antes de ir no mercado, eu como. Porque se eu for no mercado com fome, eu te dou certeza absoluta, eu vou pegar o que eu não quero. Porque eu vou querer coisas que eu nunca nem comi. Eu vou olhar e falar, nossa, deixa eu experimentar, me deu vontade. Não deu vontade, você está com fome, aí você ativou, aí lembra daquela questão do açúcar. Então, uma dica, e parece bobo, mas realmente funciona. Eu faço isso com meu marido, tá, gente? Quando ele fica agoniado, ele quer ir comigo no mercado comprar as coisas, eu falo, a gente vai comer primeiro, depois a gente vai no mercado. E também é muito importante que a gente vá às compras, né? Mercado, na feira, já sabendo quais preparações que a gente vai fazer. Ah, eu vou comprar essa cenoura e esse brócolis porque eu vou cozinhar, vou colocar no arroz, vou colocar numa carne, porque aí a gente não perde o alimento, né? Ainda mais verdura, legume, que estraga rápido, né? Se a gente não condiciona ele direitinho. Então, é importante que a gente vá já sabendo o que vai comprar e qual preparação vai fazer. E para qual preparação aquele alimento que eu estou comprando ele vai ser direcionado, tá? Outra coisa também que a gente fala que é muito importante, ir à feira uma vez na semana. Eu sei que às vezes a gente não consegue ir à feira, mas eu sei que tem alguns supermercados que é a quarta-feira da feira, é a terça-feira da feira, que aí a gente acaba já encontrando alimentos de qualidade, com menor preço, né? Porque a gente sabe que também os legumes e verduras, por conta da busca da alimentação saudável, eles também estão subindo bastante o preço, né? Então, a gente vai naquele dia específico, no dia que realmente tem aquele preço melhor, que chegou aquele legume de melhor qualidade, tá bom? O básico é isso. E tem tanta coisa que a gente acha na feira que é tão bom a gente incluir na nossa alimentação. Tem gente que não frequenta mesmo, não sabe. Tem paciente nosso que fala que nunca foi na feira. Não é verdade, Pri? Fala assim, não, eu não sei fazer feira, eu não sei escolher. Mas vai no mercado e compra só produto industrializado. E esquece que o que está rico mesmo está ali, ó, nas barraquinhas, tá nos produtos in natura, está fresco. Então, a gente precisa, eu falo feira, mas a gente precisa aprender a comprar os alimentos, ir no hortifruti, escolher os legumes. E quando você consegue enxergar isso, identificar, é muito gostoso, gente, comer uma coisa saudável, sabendo que você está nutrindo o corpo mesmo como um todo. Deixa eu passar a mão. E aí, gente, a gente vai falar um pouquinho só de formas de congelamento. Por quê? Por que eu quis trazer esse ponto? Tem muitas pessoas hoje em dia que preferem congelar os alimentos por não ter tempo mesmo de produzir todos os dias. Eu mesmo não cozinho todos os dias, eu não tenho tempo para cozinhar todo dia. Então, eu sou uma adepta de congelar muitos alimentos. Tá? Existem pessoas que têm dúvida se no congelamento acaba perdendo muito nutriente ou inula o nutriente. Mas não, gente, ele está reservadinho ali, está guardado. Tá? Claro que um alimento fresco não se compara a um alimento que está ali congeladinho. A partir do momento que você já cortou ele, você já rompeu ali um nutriente. Mas, em comparação, é preferível que você faça, congele, do que compre uma coisa industrializada. Isso sem sombra de dúvidas. Então, é uma tática que a gente pode ter na nossa mão, uma ferramenta. Vou consumir, vou produzir e vou guardar para a semana inteira. Você pode guardar... Pode passar, Marco, aí eu vou explicar. Você pode armazenar de algumas formas. Tá? E aí eu trouxe essas duas imagens do que seria uma coisa adequada no congelamento e de algo que não seria tão interessante no congelamento, que atrapalha. Tá? E aí tem alguns pontos, você pode ver que até a foto é diferente, porque no congelamento incorreto ali, o freezer está todo bagunçado, tem muita coisa acumulada, tem coisa que... Tem gente que às vezes vai procurar no freezer, não sabe nem que aquilo ali estava guardado há tanto tempo. Você tira lá e fala, nossa, uma batata, está aqui há 6 anos. Né? Você nem sabia que estava lá dentro a batata, de tanta coisa, às vezes, que está acumulada no freezer. Então, um primeiro ponto, gente, é a questão de organização. Isso para tudo, mas na parte do freezer não vai ser diferente. Organizar as comidas da semana ajuda demais a gente não sair assim, comendo coisa muito louca, fora da dieta, né, Pri? Ajuda demais. Então, uma das coisas é a questão de organização. Quando eu vou no mercado e eu compro as carnes, por exemplo, eu compro lá 4, 5 carnes que eu vou comprar para bastante tempo. Eu pego um saquinho, que eu compro no próprio mercado, um saquinho plástico, e eu já separo a porção de uma refeição.
Então, às vezes eu deixo temperado e às vezes não. Então, eu vou comprar, como só eu e meu marido, então a gente faz 2, 3 filés. Então, eu guardo 2, 3 filés em um, no outro 3 filézinhos, 3 filés. Então, eu faço vários montinhos. Quando você vai descongelar, além de ser mais rápido, você vai levar menos tempo no micro-ondas ou você vai fazer o processo de descongelamento natural, você não vai ter nem preguiça de pegar, você vai conseguir fazer uma janta mais rápida também. Então, tem algumas coisas que são de uso mais prático. E evita o desperdício também, né? Porque às vezes a gente congela 1 quilo de carne, mas é 2 pessoas só em casa, aí eu vou tirar aquilo para descongelar, vou comer, sei lá, 300 gramas, e o que eu vou fazer com o resto? Porque aí fica na geladeira, tem gente que não gosta de comer comida requentada, né, do outro dia, e aí acaba desperdiçando. Muitas vezes acaba indo para o descarte, né, para o lixo. E aí a gente gastou um dinheiro, a gente precisa, né, ter uma ponderação. Aí tem pessoas também que ficam com dúvidas do que congelar. E aí fica assim, o que eu posso congelar? E aí eu costumo brincar e falo assim, gente, praticamente a gente pode congelar praticamente tudo. Só que nem tudo fica tão bom quando descongela. Então, tem coisas que a gente vai perceber que, ok, quando descongela não tem tanta interferência, e tem coisas que não. Então, por exemplo, uma salada, uma coisa folhosa, que você precisaria comer crua, não vai ficar agradável. Então, isso não é um ponto para se congelar. Mas um arroz, um feijão, a proteína, legumes que têm menos atividade de água, eles congelam de uma forma muito boa. Então, você consegue porcionar isso, fazer tanto como se fossem as marmitinhas e deixar pronta, quanto só o alimento mesmo separadinho, tá? Então, isso é uma dica legal. E aí, de modo geral, vocês vão perceber que data de validade para congelamento, cada alimento tem uma data, isso é fato, cada um tem. Mas, de uma forma geral, para ter em mente, 3 meses. Então, você consegue guardar um alimento por 3 meses dentro do seu congelador, tá? Que é bastante tempo, né? Em 3 meses eu já tracei tudo, já comi tudo que eu tinha comido naquele congelador, tá? Então, fica uma dica aí para quem precisar de uma praticidade, para incluir na alimentação, quiser mudar, fazer uma coisa diferente e quiser encontrar uma forma de driblar a rotina, a parte dos congelados ela auxilia bastante, tá? Na verdade, eu acho que auxilia até para quem é mãe, para quem tem criança em casa, né? Porque às vezes mulher já acordou cedo, levou a criança para a escola, saiu para trabalhar, voltou, pegou a criança na escola e ainda tem que fazer janta, né? Então é uma rotina que é cansativa, né? Às vezes a gente acaba não tendo tempo para a gente porque é consumido pela própria rotina. Então, se a gente tem ali já congeladinho, fiz uma marmitinha, já deixei congelada daquela comida que eu cozinhei ontem. Então, eu já tiro ali, descongelo, a comidinha está aqui, dá o banho na criança e aí você acaba conseguindo ter um tempo para você, né, também. Eu acho que a gente precisa usar a praticidade a favor. Então, se eu consigo usar ao meu favor, não vai ter nenhuma interferência, eu consigo também ter um tempinho para conseguir descansar, fazer alguma coisa que eu gosto, acho que é importante, né? Eu acho que a gente pode usar dessa forma. E aí eu costumo brincar, que eu falo que a gente, como nutricionista, é difícil a gente falar, olha, tem que comer as coisas muito naturais, tudo fresquinho, mas e quem tem tempo, né? Nem a gente, às vezes, tem tempo para fazer. Então, a gente tem que achar alguns meios de que, dentro da nossa profissão, a gente consiga auxiliar e falar coisas que, olha, no congelado, não 100%. Não é todo mundo que vai poder comer congelado e todo mundo que vai gostar, mas quem consegue, é uma forma que vocês conseguem introduzir alguma alimentação mais fresquinha do que, sei lá, no mercado, comprar um pacotinho fechado, né? É comprar uma lasanha pronta. Uma lasanha pronta, o que não é bom. Pode passar. E aí, gente, a pergunta que fica, vocês sabem o que comer ao longo do dia? Tem muita gente que tem muita dúvida do que comer, que horas comer, o que eu posso comer, como que eu posso comer, é de tudo, é pouquinho. Então, isso é uma pergunta que eu acho que fica de forma geral, tá? Mas todo mundo sabe que precisa incluir alimentos saudáveis. Isso aí todo mundo sabe, você não precisa ser nutricionista, todo mundo vai saber que precisa de alimentos saudáveis. Mas, às vezes, tem algumas estratégias que você consegue colocar ao longo da sua rotina que vai te auxiliar. Tem alguns nutrientes que são essenciais, a gente não pode tirar, né? O nosso corpo ele tem um mecanismo de funcionamento. Então, a gente precisa de um X tanto de carboidrato, um X tanto de proteína, um X tanto de gordura para funcionar e para conseguir viver. Então, isso a gente vai calculando quando a gente pega um cálculo, né, para fazer para um paciente e vai jogando ao longo do dia. Mas, a grosso modo, pode passar o slide, a gente vai deixar umas fotos do que você precisa incluir na sua alimentação ao longo do dia para que não precise faltar nada, tá? Do que a gente precisa. Então, ali, por exemplo, numa foto do café da manhã, que é o que a gente vai comer daqui a pouquinho, tá? Já estamos quase encerrando.
A gente colocou ali uma foto de uma bebida, vai ter um líquido que você vai tomar, tem gente que prefere café, suco, não tem problema, tá? Mas o importante não é nem a bebida que eu queria mostrar, é mais a questão da proteína, tá? A gente sempre gosta de incluir um carboidrato e uma proteína logo pela manhã. A gente sempre vai ter isso como estratégia para se incluir, tá? Seja o do ovo, seja, às vezes, de um requeijão que a pessoa vai usar, ou de uma outra fonte de proteína, um franguinho desfiado, que às vezes a gente vai conseguir comer de manhã, mas precisa incluir uma proteína logo ao longo do dia, no início do dia, porque isso vai fazer com que, ao longo do dia, a gente sinta até menos fome, que não só a fibra, mas a proteína, ela faz esse papel de saciedade. Ela ajuda na saciedade, então, eu, às vezes, também não consigo fazer, por exemplo, a colação, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas aí eu consigo tomar um café da manhã reforçado. Então, eu consigo chegar no almoço com menos fome. Muitas vezes, a gente acaba indo comer no restaurante de quilo. Se eu, de manhã, tomei um café da manhã que não foi legal e vou almoçar meio-dia num restaurante de quilo, eu vou pegar tudo que tem lá à disposição. Eu saio pegando um pouco de tudo porque eu vou estar com uma fome absurda. Mas será que é uma fome mesmo? Será que se às vezes eu não tivesse colocado alguma coisinha ali a mais, eu não ia conseguir comer um pouquinho menos, fazer uma refeição menos calórica, que me ajude um pouquinho mais? Né? E aí, quando a gente está com fome, a gente vai comer tudo que é ótimo. Aí eu brinco e ainda falo, ainda sou merecedora, vou pegar porque eu mereço. Trabalhei até agora, eu vou pegar um pouco de cada um. Mas tem algumas coisas que realmente fazem diferença, tá? Então, tem pessoas que não costumam tomar café da manhã, falam, eu não gosto de tomar café da manhã. E aí você vai conversando, você vai percebendo por que não gosta de tomar café da manhã, né? Que ser humano que acorda e não quer tomar café da manhã. E aí você percebe que a rotina dessa pessoa, para o final do dia, ela come muito à noite. Chega à noite, ela janta demais, ela come quase perto da meia-noite. Quem é que vai acordar com fome? Não tem organismo que acorde com fome. Então, algumas mudanças elas são necessárias para que, ao longo do seu dia, você consiga distribuir os nutrientes que o seu corpo vai precisar. Então, o principal, que é o café da manhã, que a gente fala o carro-chefe do dia, que precisa de uma proteína, precisa de uma caloria aí um pouco maior, que você precisa introduzir, precisa prestar atenção no que você está comendo ao longo da sua rotina, que acontece muito com muitas pessoas. Vão dormir de barriga cheia, comem demais, comem no jantar uma quantidade exacerbada, não vai acordar mesmo com fome, não vai conseguir atingir essas necessidades. Eu acho que até mesmo com a gente, às vezes a gente não consegue fazer todas as refeições. Sim, sim. Né? Às vezes a gente está correndo lá no nosso trabalho, né, no hospital, a gente não consegue parar 10 horas da manhã para fazer uma colação. Então, com isso, a gente criou estratégias. A minha estratégia é sempre ter uma fruta ou um iogurte comigo. Onde eu vou, a fruta vai. Onde eu vou, o iogurte vai. Porque eu sei que ali 10 horas da manhã, 10 e pouquinho, eu vou parar e nem que seja 2 minutos eu consigo comer aquela fruta. Você não vai levar 5 minutos, 10 minutos, que vai atrapalhar a sua rotina toda. Você vai levar 2 minutos, vai conseguir comer a fruta e vai conseguir ir para o almoço com menos fome, né? E conseguir fazer uma alimentação mais equilibrada. Porque eu falo assim, ao longo do dia, se você não esquematiza o que você realmente vai precisar se alimentar, você fica deixando a sua mente decidir. Então, quando a gente está com fome, a gente não pensa numa maçã, a gente não pensa numa banana, a gente não pensa numa fruta, a gente pensa numa coisa calórica, porque o seu corpo já está com fome, ele já está pedindo. Então, precisa planejar a rotina do dia, e principalmente para quem trabalha fora, é legal levar algumas coisas já pronta, e levar a sua marmitinha, levar a sua frutinha, porque você não vai ter aonde fugir. Você, quando tiver com fome, você vai lá e vai comer. E aí eu brinco, né? Porque eu falo assim, a gente não tem que esperar, às vezes, a fome chegar. Porque quando a fome vem, eu falo que a fome é ignorante, ela não vem educada, né? Ela vem com tudo. Então, é a gente que tem que apresentar ao nosso corpo aquele horáriozinho que a gente vai comer, tá? Eu não digo, gente, que é comer assim de 3 em 3 horas, porque isso já está mais que batido, tá? Não tem essa obrigatoriedade da gente comer a cada 3 horas. Isso foi, acho que, um método que foi feito para que as pessoas conseguissem entender mais ou menos que a cada 3, 4 horas é necessário introduzir algum alimento para que você conseguisse organizar a sua rotina. Mas tem gente que come 3 vezes no dia, está tudo bem. Tem gente que faz 4 refeições no dia, está tudo bem. Se você faz o seu exame de sangue tá tudo certo, necessidade está atingida. Cada um tem uma necessidade basal realmente, né, Pri? Sim, com certeza. Outra coisa também sobre a organização, né, sobre o fato da gente organizar o dia antes de sair de casa. É custo-benefício.
Se a gente for comprar uma fruta na rua, você vai pagar muito mais caro do que você já ter comprado uma quantidade, ter deixado em casa, organizado e saído com aquele item, né? Às vezes eu não consigo levar o lanche da manhã e eu paro para comprar. Um iogurte que eu pago no mercado, R$3, R$4, eu vou comprar na padaria lá perto do hospital, eu pago R$7. Gente, olha o tanto. Eu quase comprei 2 iogurtes, né, com o preço de um. Então, a organização ela também facilita no custo, né, no nosso financeiro, que a alimentação ela também ela precisa impactar dessa forma também. É uma alimentação saudável, mas que também não vai levar o custo. Sim, com certeza. E aí, para quem não consegue, às vezes, sair do café da manhã e ir direto para o almoço, a gente recomenda, às vezes, fazer alguma colaçãozinha, algo controlado, mas a gente recomenda um uso. Aí a gente colocou uma foto de grãos, mas pode ser uma fruta, pode ser, às vezes, dependendo de um salgado natural que a pessoa vai fazer, porque tudo isso a gente vai esquematizar para saber se está dentro da necessidade, mas tem gente que vai do café da manhã para o almoço e aguenta firme, tá? A ideia só é o nosso organismo se adaptar ao que a gente está introduzindo na alimentação. Para quem tem diabetes, a gente geralmente costuma colocar alguma colação para não ficar muito tempo em jejum e a pessoa não disparar aquele pico de glicemia muito alto, tá? Mas isso tudo a gente vai calculando quando vê a necessidade. E aí você vai fazer o seu café da manhã, vai para o almoço, faz um lanchezinho à tarde, janta. Tem gente que ceia, tem gente que não, porque realmente vai depender da necessidade. Mas, basicamente, essa é uma recomendação diária para um ser humano e para uma pessoa conseguir adaptar a alimentação. Então, lembrar sempre que no almoço, gente, arroz e feijão não é vilão. Não é vilão. Quem, olha, não pode, tá? Eles se complementam. É fonte de ferro, é fonte de nutriente. Então, arroz e feijão não é vilão. O que é vilão é a quantidade, é o excesso. Tudo que a gente consome em excesso, realmente, ele acaba trazendo alguma coisa para a gente, né? Mas arroz e feijão não é vilão. Então, sempre lembrar de acrescentar uma verdura, um legume, uma folha, né? Para uma proteína, para que a gente consiga ter uma saciedade até a próxima refeição, tá? A ideia é sempre essa, tá? Incluir alimentos que são saudáveis, que o corpo precisa, e a questão de não ter fome, tá? Então, tem muitas coisas que a gente vai incluindo na alimentação dos nossos pacientes para que eles não tenham esse pico de fome muito alto. E isso, ao longo do dia, a gente vai avaliando, né, Pri? Sim. E deixando sempre a necessidade, aquilo que a pessoa gosta, mas aquilo que ela precisa. Então, basicamente, isso é um exemplo que a gente precisa ter para uma alimentação saudável no dia da pessoa. Pode passar. E aí a gente está finalizando. Queria agradecer vocês, tá bom? Desejar um feliz Dia das Mulheres, que é um prazer enorme estar aqui com vocês, vindo conversar, trazer essas informações. Espero que tenha sido, que vocês tenham conseguido absorver, que tenha sanado algumas dúvidas, né? E a gente está à disposição aqui para vocês. Desejamos feliz Dia das Mulheres por essa semana, que nós somos maravilhosas, nós merecemos, gente, trazer coisas boas para nós, né? E aí, Igor, pode passar, amor, por favor? E aí, com isso, a gente veio estrear, né? O lançamento é com vocês. Eu e a Ria, a gente já se conhece há algum tempo. E aí a gente decidiu juntas, né? A gente está iniciando uma sociedade e a gente acabou de iniciar o NutriFlor, que aí é nossa empresa. Ela é voltada para o público feminino, para a saúde da mulher, né? E vai ser um prazer enorme ter vocês conosco. Dá uma olhadinha lá na nossa página, dá uma seguidinha. Está começando agora, né? Como eu falei, a gente está iniciando. Mas a gente tem o Instagram, tem o e-mail, caso vocês queiram. Se precisarem, pode mandar lá algumas dúvidas. A gente vai ter um prazer enorme em ajudar todas vocês, viu? E obrigada. Muito obrigada.